Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 294º dia, trago para a leitura e comentários bíblicos os livros de Lamentações, capítulos 3 e 4, livro do profeta Jonas, capítulo 4, e o livro do apóstolo Lucas, capítulo 10, dos versículos 1 a 20. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro de Lamentações, capítulos 3 e 4. Lamentações, capítulo 3. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou, me fez andar em trevas, e não na luz. Deveras ele volveu contra mim a sua mão, de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos, edificou contra mim, me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro, já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como um urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Deixou-me assolado. Entesou o seu arco e me pôs como alvo à flecha. Fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda, e se abate dentro em mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus o pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere,
farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois, ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem no seu pleito, não o veria o Senhor? Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não mande? Acaso não procede do Altíssimo, assim o mal como o bem? Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos os nossos corações juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: Nós prevaricamos e fomos rebeldes, e Tu não nos perdoaste. Cobriste-nos de ira, e nos perseguiste, e sem piedade nos mataste. De nuvens se encobriste para que não passe a nossa oração. Como cisco e refúgio nos puseste no meio dos povos. Todos os nossos inimigos abriram contra nós a sua boca. Sobre nós vieram o temor e a cova, a assolação e a ruína. Dos meus olhos se derramam torrentes de águas, por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram, não cessam, e não há descanso, até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Os meus olhos entristecem a minha alma, por causa de todas as filhas da minha cidade. Caçaram-me como se eu fosse ave, os que sem motivo são meus inimigos. Para me destruírem, lançaram-me na cova, e atiraram pedras sobre mim. Águas correram sobre a minha cabeça. Então disse: Estou perdido. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o Teu nome. Ouviste a minha voz. Não escondas o Teu ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. De mim te aproximaste no dia em que te invoquei. Disseste: Não temas. Pleiteaste, Senhor, a causa da minha alma. Remiste a minha vida. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram. Julga a minha causa. Viste a sua vingança toda, todos os seus pensamentos contra mim. Ouviste as suas afrontas, Senhor, todos os seus pensamentos contra mim. As acusações dos meus adversários e o seu murmurar contra mim o dia todo. Observa-os quando se assentam e quando se levantam. Eu sou objeto da sua canção. Tu lhes darás a paga, Senhor, segundo a obra das suas mãos. Tu lhes darás cegueira de coração. A tua maldição imporás sobre eles. Na tua ira os perseguirás, e eles serão eliminados de debaixo dos céus do Senhor. Lamentações capítulo 4. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Os nobres filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por objetos de barro, obra das mãos de oleiro. Até os chacais dão o peito, dão de mamar a seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel como os avestruzes no deserto. A língua da criança que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão, e ninguém há que lhe o dê. Os que se alimentavam de comidas finas desfalecem nas ruas. Os que se criaram entre escarlata se apegam aos monturos. Porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, que foi subvertida como num momento, sem o emprego de mãos nenhumas. Os seus príncipes eram mais alvos do que a neve, mais brancos do que o leite.
Eram mais ruivos de corpo do que os corais. Tinham a formosura da safira, mas agora escureceu-se-lhes o aspecto mais do que a fuligem. Não são conhecidos nas ruas. A sua pele se lhes pegou aos ossos, secou-se como um pau. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque essas se definham, atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. As mãos das mulheres, outrora compassivas, cozeram seus próprios filhos. Esses lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Deu o Senhor cumprimento à sua indignação, derramou o ardor da sua ira, acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Foi por causa dos pecados dos seus profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que se derramou no meio dela o sangue dos justos. Eram como cegos nas ruas, andam contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém lhes pode tocar nas roupas. Apartai-vos, imundos! Gritavam-lhes: Apartai-vos, apartai-vos, não toqueis! Quando fugiram errantes, dizia-se entre as nações: Jamais habitarão aqui. A ira do Senhor os espalhou. Ele jamais atentará para eles. O inimigo não honra os sacerdotes, nem se compadece dos anciãos. Os nossos olhos ainda desfalecem, esperando vão socorro. Temos olhado das vigias para povo que não podia livrar. Espreitavam os nossos passos, de maneira que não podíamos andar pelas nossas praças. Aproximava-se o nosso fim. Os nossos dias se cumpriam. Era chegado o nosso fim. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as aves do céu. Sobre os montes nos perseguiram. No deserto nos armaram ciladas. O fôlego da nossa vida, ungido do Senhor, foi preso nos forjes deles. Dele dizíamos: debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz. O cálice se passará também a ti, embebedar-te-ás e te desnudarás. O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. O Senhor nunca mais te levará para o cativeiro. A tua maldade, ó filha de Edom, descobrirá os teus pecados. Amém. Compreendendo o livro de Lamentações, capítulo 3, essa seção descreve a dor de Jeremias. Babilônia era a vara da ira de Deus para a nação judaica, conforme Isaías 14, versículos 13 a 8. Mas os sofrimentos do povo e a destruição da cidade e do templo foram as grandes causas do sofrimento de Jeremias. Esses acontecimentos trágicos não teriam ocorrido se o povo tivesse ouvido e obedecido à vontade de Deus. Jeremias havia proclamado fielmente a mensagem do Senhor durante 40 anos, mas a nação se fizera de surda para isso. Não houve surpresa no sofrimento do povo. Exposição bíblica dos versículos 1 a 4. A vara da disciplina era ruim o suficiente, mas a escuridão a tornou ainda pior. Conforme versículo 2, nas Escrituras a escuridão é muitas vezes uma imagem de derrota e desespero. Referência a Salmos 107, versículos 10 e 14, e o livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 2. Sentado na escuridão era como habitar com os mortos. Lamentações 3, versículo 6. A mão de Deus estava contra ele. Salmos 32, versículos 4 e capítulo 77, versículo 10. E o resultado de todo esse sofrimento é que Jeremias foi totalmente esvaziado e, provavelmente, apresentava estar muito velho.
Lamentações 3, versículo 4, e também o livro de Jó, capítulo 16, versículos 8 e 9, são as referências. Compreendendo o versículo 14, agora que as palavras de Jeremias haviam se cumprido, podemos pensar que as pessoas passariam a respeitá-lo e a ouvi-lo, mas não foi assim. Elas o ridicularizavam e cantavam canções desrespeitosas sobre ele, conforme versículo 63. E também o livro de Jeremias 20, versículo 7 a 18. Mais uma vez, o profeta era como o Senhor Jesus, que também foi ridicularizado pelo povo. Referência a Salmos 69, versículo 12. Era de esperar que os gentios zombassem de um judeu. Referência a Lamentações 1, versículo 21 e capítulo 2, versículo 15. Mas não que os próprios judeus zombassem de seu profeta. Exposição bíblica dos versículos 15 a 16. Jeremias comparou sua experiência com provar as ervas amargas na festa da Páscoa ou beber fel, conforme versículos 15 a 19, e também livro de Jó, capítulo 9, versículo 18, capítulo 21, versículo 25 e Salmos 69, versículo 21. Mirra misturada com vinho era utilizado como um anestésico para amortecer a dor, mas o que Jeremias bebeu apenas fez sua dor piorar. Amargura e quebrantamento vieram juntos, pois ele se sentia como um homem com a boca cheia de dentes quebrados com pedra. A maioria dos que se lamentavam jogavam cinzas sobre a cabeça, mas o profeta de Deus foi pisoteado no pó. Lamentações 3, versículo 16. Compreendendo o versículo 17, uma situação comum nos lábios do povo judeu é shalom, que significa paz, prosperidade, saúde, bem-estar. Mas o profeta não experimentou shalom, pois paz e prosperidade estavam distante dele e de seu povo. A exposição bíblica dos versículos 21 a 39, Jeremias deixou de contemplar sua miséria e passou a lembrar das misericórdias de Deus. Ele ainda sentia dor e tristeza, mas voltou a mente para a fidelidade do Senhor, e isso lhe deu esperança. A exposição bíblica dos versículos 21 a 22, a percepção da misericórdia, da compaixão e da fidelidade de Deus gerou esperança na alma de Jeremias. Voltando para a contemplação do problema, para a confissão de fé, o Senhor nos castiga porque nos ama. Referência a Hebreus 12, versículos 5 a 11. Mas Deus não nos consome. Ele nos disciplina, porém não nos destrói. A incredulidade nos faz olhar para Deus através de nossas circunstâncias e isso cria desesperança. Mas a fé nos capacita a olhar para nossa situação através da realidade de Deus e isso nos dá esperança. Compreendendo o versículo 24, se o Senhor é a nossa força, conforme Salmos 73, versículo 26, então somos fortalecidos pelo que não pode ser consumido ou destruído. Deus é nossa eterna fonte de força, esperança e bênção. Ele é nosso refúgio. Referência a Salmos 46, versículo 1. As circunstâncias mudam e, por isso, nossos sentimentos a respeito delas também, mas Deus é sempre bom, amoroso, misericordioso e carinhoso, e Ele nunca muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Referência a Hebreus 13, versículo 8. Exposição bíblica dos versículos 25 a 28. Ao contemplar o caráter de Deus, Jeremias percebeu que a melhor coisa que ele e seu povo poderiam fazer era esperar com paciência, eu disse com paciência e silenciosamente, que o Senhor operasse e cumprisse sua vontade no seu tempo. Deus é gracioso e grande em fidelidade. Ele é bom, independentemente de como nos sentimos ou de que vemos. Mas apenas sentar e esperar não é suficiente, é preciso também que busquemos o Senhor e nos aproximemos dele. Versículos 25 e 40. A exposição bíblica dos versículos 40 a 51. A expressão punido por seus pecados, versículo 39, naturalmente traz à tona a necessidade de arrependimento pessoal e nacional. Jeremias sabia que a queda de Jerusalém era um ato de castigo da parte do Senhor,
conforme capítulo 1, versículos 8 a 9, versículos 12 a 15, capítulo 2, versículos 1 a 8, capítulo 4, versículos 6 e 22. E que a fidelidade dessa disciplina era levá-los a se ajoelhar diante dele, confessando seus pecados. Isso significava examinarem o coração, reconhecer suas transgressões e buscar o perdão do Senhor. A aliança prometia punição e restauração, conforme Deuteronômio 30, como fez a oração de Salomão na dedicação do templo. 2 de Crônicas, capítulo 6, versículos 36 a 42, capítulo 7, versículos 11 a 14. Deus nos castiga para poder nos purificar após nos arrependermos. Exposição bíblica dos versículos 40 a 48, em Esdras 9, Neemias 9 e Daniel 9, encontramos orações de confissão em nome do povo de Israel. Os salmos contêm orações semelhantes. A súplica de Jeremias revela um homem com um coração quebrantado, incapaz de parar de chorar por causa dos pecados de seu povo. Referência a Lamentações 1, versículo 16, capítulo 2, versículo 11 e versículos 18 e 19. A exposição bíblica dos versículos 52 a 66. Deus viu os erros que foram cometidos contra seu servo e ouviu todas as mentiras proferidas sobre ele. Não importa o que as pessoas façam ou digam contra nós, o Senhor está do nosso lado, mesmo em tempos de correção. Deus nunca abandonou o seu servo. Ele nunca nos abandonará. A exposição bíblica dos versículos 64 a 66. O fato de Jeremias pedir a Deus que tratasse seus perseguidores de forma como eles o haviam tratado não é de surpreender. Jeremias era servo e porta-voz do Senhor, e a rejeição por parte do povo significava a rejeição também à palavra de Deus. Não se pode rejeitar a palavra de Deus e escapar do julgamento. Reflita. Capítulo 4. Neste capítulo, Jeremias reúne uma série de imagens vividas para descrever o que o povo estava sofrendo no cerco e na queda de Jerusalém. Essas calamidades haviam sido anunciadas nos termos da aliança, conforme Deuteronômio, capítulos 28 ao capítulo 30. Por isso, os judeus não devem ter ficado surpresos ao vê-las ocorrendo. Exposição bíblica dos versículos 1 a 2, 7 e 8. A cena aqui apresentada descreve o povo de Israel, precioso aos olhos do Senhor. As tribos de Israel são descritas como joias engasgadas em ouro no colete do sumo sacerdote e também sobre os seus ombros. Referência a Êxodo 28, versículos 6 a 30, capítulo 39, versículos 1 a 21 e também no livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículos 16 e 17 e Malaquias 3, versículo 3. Mas seus pecados haviam tornado o povo sem valor e a beleza de fora. O inimigo tratou preciosos filhos e filhas de Deus como pedaços de cerâmica barata e quebrada, que se pode jogar na lata de lixo da vizinhança. Ninguém se torna melhor, mais atraente ou mais valioso ao pecar. A exposição bíblica dos versículos 3 a 5 e o versículo 10. Os mamíferos alimentam seus filhotes até que estes sejam capazes de cuidar de si mesmos. Mas as mães de Jerusalém foram impiedosas para com seus filhos, pois não tinham nada com que alimentá-los. A exposição bíblica do versículo 6 e 9. Durante séculos, a nação judaica fora objeto do amor e da graça de Deus. Ele havia libertado os israelitas do Egito e os conduzira para a terra prometida, dando-lhes vitória sobre os inimigos e graciosamente suprido todas as suas necessidades. Neste ponto, porém, ele estava derramando sua ira sobre eles e sobre a terra deles. Os pecados de Israel eram maiores do que os dos povos da planície, pois aquele povo havia visto a glória de Deus, recebido sua santa lei e entrado em aliança com ele. Privilégios sempre trazem responsabilidades, mas a nação se recusou a obedecer ao Senhor e foi punida por sua rebelião. Teria sido melhor o povo ter morrido em batalha do que perecer lentamente de fome.
Exposição bíblica dos versículos 11 a 12. O fogo é frequentemente usado nas Escrituras para ilustrar a ira de Deus, e o furor flamejante do Senhor é uma expressão comum, referência Êxodo 15, versículo 7, capítulo 32, versículos 10 a 12. No Monte Sinai, Deus declarou claramente que era fogo consumidor. Deuteronômio 4, versículo 24, capítulo 5, versículos 1 a 5, versículos 23 a 27 e Hebreus 12, versículo 29. E não iria tolerar pecados deliberados. Exposição bíblica dos versículos 13 a 16. O sangue de pessoas e de animais era visto com grande respeito em Israel. Os judeus não tinham permissão para comer o sangue com a carne. Levítico 17. E o derramamento de sangue inocente podia contaminar a terra e tinha de ser vindicado, conforme Números 35, versículos 30 a 34. Os judeus eram muito cuidadosos para não se contaminarem com os mortos, mas os pecados dos profetas e dos desobedientes sacerdotes contaminaram a terra e o povo. Exposição bíblica dos versículos 17 a 19. Recusando-se a confiar no Senhor para os ajudar, os líderes fizeram acordos com outras nações para garantir a ajuda delas na luta contra os babilônios, mas seus aliados falharam. Os supostos amigos de Israel provaram ser infiéis, conforme capítulo 1, versículo 2, Isaías 30, versículos 1 a 7, Jeremias 2, versículos 15 a 17, versículos 36 e 37, capítulo 37, versículos 7 a 8. Os falsos profetas asseguravam ao povo que a ajuda estava chegando, mas os vigias sobre os muros esperavam em vão. E eu encerro a compreensão do livro de Lamentações, capítulo 4, trago o versículo 20. Os falsos profetas asseguraram ao povo que o Senhor jamais quebraria sua aliança com Davi e que, por isso, haveria sempre um de seus descendentes no trono, conforme 2 de Samuel, capítulo 7. Eles entenderam isso como uma garantia de que o trono e a nação permaneceriam para sempre. Contudo, estavam errados. Vamos para a leitura no livro do profeta Jonas, capítulo 4. A raiva de Jonas e a misericórdia de Deus. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: É tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais?
Amém. Compreendendo o livro do profeta Jonas, capítulo 4, exposição bíblica dos versículos 1 a 11. Se este livro tivesse terminado no último versículo do capítulo 3, a história teria retratado Jonas como o maior dos profetas. Afinal, pregar uma mensagem que levou milhares de pessoas ao arrependimento e à conversão ao Senhor não foi um feito pequeno. Mas Deus não considera as características externas e as realizações dos homens. Ele sonda-lhes o coração, 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, e pesa os motivos, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. É por isso que Jonas 4 foi incluído no livro, pois revela os pensamentos e os motivos do coração do profeta e expõe seus pecados. O fato notável é que Deus, com ternura, lidou com o seu servo mal-humorado e tentou trazê-lo de volta à alegria da comunhão com ele. Exposição bíblica dos versículos 1 a 4. Pela segunda vez na história, Jonas orou, mas sua segunda oração foi muito diferente em termos de conteúdo e intenção. Ele fez uma melhor oração no pior lugar, o ventre do peixe, e fez sua pior oração no melhor lugar, em Nínive, onde Deus estava agindo poderosamente. A primeira prece de Jonas veio de um coração quebrantado, mas a segunda surgiu de um espírito irado. Em sua primeira oração, Jonas pediu a Deus para salvá-lo, mas na segunda suplicou que o Senhor lhe tirasse a vida. Mais uma vez, Jonas preferia morrer a não ter o que bem entendesse. Compreendendo o versículo 3, Jonas estava preocupado com sua reputação não só perante os ninivitas, mas também diante dos judeus. Quando voltasse para casa, certamente seu povo gostaria de ver todos os inimigos assírios destruídos, e não apenas o povo de Nínive. Quando os amigos de Jonas descobriram que ele havia sido o instrumento usado para salvar aquela cidade pagã, é possível que o tenham considerado um traidor dos hebreus. Jonas era um patriota tacanho, que via a Síria apenas como um perigoso inimigo a ser destruído e não como um grupo de pecadores arrependidos a ser levado ao Senhor. Quando a reputação é mais importante do que o caráter e a vontade de satisfazer a nós mesmos e aos nossos amigos é mais importante do que agradar a Deus, então corremos o perigo de nos tornarmos como Jonas e de viver para defender nossos preconceitos, em vez de cumprir nossas responsabilidades espirituais. Jonas, sem dúvida, tinha bons princípios teológicos, mas eles ficaram em sua cabeça e nunca lhe chegaram ao coração. E ele estava tão perturbado que queria morrer. A resposta carinhosa de Deus foi pedir a Jonas para examinar seu coração e ver por que ele realmente estava com raiva. Exposição bíblica dos versículos 5 a 8. Pela segunda vez na história, Jonas abandonou seu lugar no ministério, deixou a cidade, sentou-se em um lugar a leste de Nínive, de onde poderia ver o que aconteceria. Como o irmão mais velho na parábola do filho pródigo, ele não queria entrar e participar da festa. Referência a Lucas 15, versículo 28. Com seu conhecimento, Jonas poderia ter ensinado os ninivitas muito sobre o Senhor e a vida de acordo com as leis de Deus, mas preferiu fazer as coisas à sua maneira. Exposição bíblica dos versículos 5 e 6. Deus graciosamente fez crescer uma planta que daria sombra a Jonas e iria protegê-lo do sol quente. Isso deixou o profeta feliz, mas, na manhã seguinte, quando o Senhor enviou uma lagarta para matar a videira, Jonas ficou triste. A combinação do sol quente com um vento sufocante do deserto fez com que ele, mais uma vez, desejasse a morte. Como havia feito nas profundezas do mar, Deus estava fazendo Jonas se lembrar de como era estar perdido, desamparado, sem esperança e infeliz. O profeta estava tendo uma demonstração do que era o inferno enquanto estava sentado e observava a cidade.
Exposição bíblica dos versículos 9 a 11. Deus ainda estava falando com o profeta e Jonas ainda estava ouvindo e respondendo, mesmo que não estivesse dando as respostas certas. A ira injusta alimenta o ego e produz o veneno do egoísmo no coração. Jonas ainda estava tendo problemas com a vontade de Deus. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Jonas, capítulo 4. Trago o versículo 11. Estamos de acordo com Deus no sentido de que as pessoas sem Cristo estão perdidas? Assim como Deus, temos compaixão pelos perdidos? E como demonstramos essa compaixão? Temos preocupação com aqueles que vivem em nossas grandes cidades, com tanto pecado e tanto testemunho? Oramos para que o Evangelho chegue às pessoas em todas as partes do mundo e estamos ajudando a levá-los até elas? Nós nos alegramos quando pecadores se arrependem e confiam no Senhor? Todas essas perguntas e outras estão ligadas ao que Deus perguntou a Jonas. Não podemos responder por ele, mas podemos responder por nós mesmos. Vamos para a leitura no livro do apóstolo Lucas, capítulo 10, dos versículos 1 a 20. A missão dos 70. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. Ele lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão. Eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas, dizendo: até o pó desta cidade que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai das cidades impenitentes! Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Mas no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno. Quem ouve vocês, ouve a mim, e quem rejeita vocês, é a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. O regresso dos 70. Então os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, lhes causará dano. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo Lucas, capítulo 10, dos versículos 1 a 20, existem semelhanças entre as ordens dadas aos 12, em capítulo 9, versículos 1 a 11,
e aos 72 aqui, mas isso era de esperar, uma vez que os dois grupos foram enviados pelo mesmo mestre para fazer o mesmo trabalho. Os 12 apóstolos ministraram por toda Galiléia, mas esses homens aqui descritos foram enviados para a Judéia e não são chamados daquela maneira. Eles eram discípulos anônimos. Não podemos reivindicar o poder especial que Jesus deu aos seus apóstolos, conforme capítulo 9, versículo 1 e aos 72. Essas duas missões de pregação eram ministérios especiais e Deus não prometeu repeti-los na nossa era. O comissionamento do Senhor para nós enfatiza a proclamação da mensagem, não a realização de milagres. Referência a Mateus 28, versículos 19 a 20, Lucas 24, versículos 46 a 49. Compreendendo o versículo 2, a colheita é um trabalho duro, mesmo quando há muitas pessoas ajudando. Mas esses homens foram enviados a um campo vasto, com pouquíssimos trabalhadores para ajudarem na grande colheita. Em vez de orar pedindo por trabalho fácil, eles estavam orando para que mais trabalhadores se unissem a eles, e nós também devemos pedir a mesma coisa. Notemos que não se trata de espectadores, mas de trabalhadores que oram por mais trabalhadores. No entanto, muitos cristãos oram pedindo que venham outros para fazer o trabalho que eles mesmos não estão dispostos a fazer. Compreendendo o versículo 17, é fácil entender a alegria dos 72 ao voltarem contando para Jesus suas vitórias. Ele lhes dera poder e autoridade para curar, expulsar demônios e pregar a palavra, e eles foram bem-sucedidos. Em meio a toda essa grande alegria, eles foram cuidadosos em dar a glória a Deus em teu nome. Eles haviam visto vitórias individuais de cidade em cidade, mas Jesus via essas vitórias como parte de uma guerra que destronava e derrotava Satanás. Referência, livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículos 4 a 23, livro do apóstolo João, capítulo 12, versículos 31 e 32 e Apocalipse 12, versículos 8 e 9. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro do apóstolo Lucas, capítulo 10, dos versículos 1 a 20. Trago o versículo 20. O Senhor os adverte de não se regozijarem por causa das vitórias, mas sim de se alegrarem porque seus nomes estavam escritos nos céus. O verbo aqui significa eles foram escritos, e o tempo perfeito em grego significa eles estão escritos. É uma declaração de garantia. Conforme Filipenses capítulo 4, versículo 3 e Apocalipse 20, versículos 12 a 15. Tão maravilhoso quanto os milagres que eles operaram. O maior milagre de todos continua sendo a salvação de uma alma perdida. A palavra grega traduzida por escrito significa inscrito formal e solenemente. Esse tipo de inscrição era usado para a assinatura de contrato, de documento, de casamento ou de tratado de paz e também para recenseamento de cidadãos. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.